Fala tropa, seja bem-vindo ao TNS, quem fala com vocês é o Wallace Ribeiro, bora mais de um reactzinho dessa vez do mano narrativando. Arcane não é mais tão bom assim, não me mate antes de ver o vídeo. Análise Arcane 2, ato 2. Caraca, mano, e aí? Qual é do bagulho? Mano, eu achei a segunda temporada melhor que a primeira, sei lá, eu gostei mais, pode ser, não sei, porque tá mais recente, pode ser. Bora ver o que o cara tem pra falar. Até com medo de fazer esse vídeo, acho que vai irritar todo mundo. Pra mim, Isso é Arcane foda. 1 é uma das melhores É foda, né? O cara ter medo de fazer um vídeo ao ponto de irritar as pessoas, porque realmente as pessoas ficam irritadas com uma opinião diferente. Ah, opinião burra. Mano, não existe essa porra de opinião burra. Saiba disso, não existe. Existem opiniões. Você coloca que uma opinião burra para você diminuir a opinião do seu colega e aumentar a sua, mas opinião é opinião. Por mais que a opinião dele não condiz com o fato, é complicado, mas, mano, opinião é opinião. Saiba aceitar a opinião dos outros. Não precisa concordar, mas aceita. Ou se tu não aceita, se afasta e Mac Nelson. Eu acho muito escroto o cara ter que falar isso no começo do vídeo. Não pelo cara, mas preocupado que como é que a fanbase vai atacar ele. animações ocidentais já feitas, se não a melhor. Concordo. Mas esse ato 2 da Season 2 tem muitos problemas, ao mesmo tempo que trouxe momentos impactantes e importantes. Por isso, em todo lugar, vejo discussões enormes sobre se tá bom ou ruim. E nesse vídeo vou tentar te explicar os hacks que os produtores e roteiristas usaram pra fazer tantas pessoas adorarem o ato 2, mas Não, tem também muito mostrar hack, os motivos pra algumas. Tem hack sim, mas quando o cara faz um hack, e mesmo o hack ele funciona na pessoa, isso é mérito do roteirista, não é demérito. Não tô falando que ele tá falando que é demérito, tá? Tô falando só que isso é um mérito. O cara conseguir fazer uma construção de manipulação é foda, não é fácil. Eu falo que eu fiz isso lá no meu mangá do Mugoku, onde tinha dois caras lutando, eu fiz todo mundo gostar do cara careca lá, do lutador de Muay Thai, dando ênfase que ele era o protagonista, mostrando o passado dele e ele morreu. E eu fiz isso pra chocar as pessoas, tá ligado? Isso foi uma manipulação de roteiro, então eu acho interessante quando alguém consegue fazer uma manipulação de roteiro. Pessoas terem odiado. Vou começar com todos os meus elogios, pra depois focar nas críticas, porque o negócio vai ser doido. A presença do Singed é ótima. Parece que ele ainda é um resquício da primeira temporada em questão de qualidade. Todas suas ações e falas são impactantes e com muitos significados, movendo a trama, apresentando o personagem, demonstrando sua inteligência e possuindo paralelos temáticos. Sem a necessidade do diálogo jogar tudo na sua cara, como vamos comentar mais pra frente. Por exemplo, ele vai na manifestação pra ser preso, chama a besta e se prende na cela. Tudo isso pra mostrar sua capacidade pra Ambessa e ter financiamento pros seus planos. Tudo isso é demonstrado por suas atitudes e pela forma que ele fala, e não com ele dizendo pro espectador que quer isso ou aquilo. Os paralelos também são legais. Através de Ele ações, quer derrotar a maneiro morte isso. para salvar sua filha, mas no processo macula a vida de todas as formas, inclusive transformando o pai de duas filhas em um monstro. Coisa que ele também se transformou e vai piorar ainda mais. Ao se encontrar com Victor, eles representam inicialmente duas formas de enxergar o mundo e o impacto que eles têm neles, inclusive influenciando a mudança do Victor para um outro caminho após a invasão de Noxus. Fora que fica entendido que ele que espetou Vander com aquele objeto, que deixou a besta furiosa. A gente vê até um shot dele em pé. Sempre que ele tá em tela, eu me divirto e fico curioso pra ver o que acontecerá. Por mais que ele possa ser muito conveniente pra história andar, você sente que existe um arco de história ali, enquanto outros personagens acabam ficando mais rasos mesmo, como a Sevika, a Isha e outros aí. E pera, não me mata, já vou comentar sobre isso. As cenas de ação continuam legais, e a produção em geral ajuda muito a tudo ser destacado positivamente. Mesmo que, hipoteticamente, uma história horrorosa fosse contada nesse estilo, seria muito fácil de tolerar, pois é um nível de produção audiovisual absurdo, que faz o seu trabalho de levar a história que está apresentando. Gostei muito da cena da Ambessa com a Jinx na prisão, a tensão ficou lá no alto, ela vai perceber ou não? O corte pro olho, pra arma, a luz vermelha do ambiente, a quebra com carimbo, tudo muito bem dirigido. E a aproximação em pancadaria com a fera trouxe aquele ápice de ação que o episódio precisava, sendo uma ameaça que sempre se aproximava e diminuía o tempo que os personagens tinham pra cumprir seus objetivos. Essa é uma técnica muito boa para gerar engajamento do público. Ficamos pensando, vai, rápido, o tempo tá acabando, e ficamos angustiados conforme sentimos que haverá uma colisão catastrófica.
A leitura da carta do Vander ou Vender, seguida pela luta da Vi com ele, e então suas memórias, também são sensacionais. É um marcador importante pro arco da Vi. Ela iria Essa cena é muito foda. acreditar na Jinx ou não? Ela querendo botar a mão no ombro dela, tipo, ela confia ou não confia, Isso mano. é representado muito por uma foda, ação cara. física em um momento de alto nível de perigo. Se ela acreditar e não reagir, ela pode morrer. E se ela não acreditar e lutar, a relação dela com a irmã, que já estava perdida, nunca mais voltaria. E bem, vamos comentar a relação das duas daqui a pouco. Ou ela morreria, ou a irmã, metaforicamente aqui, né? E ela escolheu a chance de perder a própria vida e acreditar uma última vez. Esse tipo de risco, que ainda vem de uma ação carregada emocionalmente, depois de tudo que vimos elas passarem, gera muita reação do espectador. Ainda mais com a recompensa de vermos o passado, descobrirmos quem é a mãe das garotas e tudo mais. Cena inclusive que é muito boa, e novamente parece que veio direto da primeira muito temporada, boa em relação essa à cena. qualidade de diálogo. O Muito abraço boa. também é muito importante, mas a frase Maneiro. da Vi, tá esperando o quê? Ele é seu pai também? É tão... pô, me tirou do clima. Pra muitos É, pode acho que nem ser precisava emocionante, falar. mas como eu trabalho na área, Não me tirou do clima não, tá ligado? Mas acho que só, tipo assim, às vezes não precisava da fala. Apenas o gesto de abrir os braços já era significativo e ia falar por si mesmo, tá ligado? consigo ver a intenção descarada de criar uma frase de efeito e tentar forçar uma reação exagerada de quem tá assistindo, sendo que o silêncio falaria mais que 1000 palavras ali. Ainda mais Com depois certeza. de tudo que aconteceu. O psicológico da Vi ali não deveria estar pronto pra soltar uma frase de efeito assim. Imagina a confusão de emoções, adrenalina, quase morrer. Ficou bem artificial. Isso significa que você é proibido de gostar? Claro que não. Essas técnicas são chamadas de manipulação emocional por um motivo, né? Porque elas realmente funcionam. Cada um tem uma sensibilidade. Não, olha só. Aí vou ter que discordar de você, meu mano. Você tá certo sim, mas... Ah, proibiu de gostar. Mas a pessoa gostar dessa cena ao todo, você tem que colocar a pessoa coloca numa balança. Por exemplo, pra você, perdeu todo o impacto a fala. Mas pra algumas pessoas, pra mim, não perdeu o impacto. Pra mim seria melhor se eu não tivesse fala. Eu concordo com você, pra mim seria melhor até. Falei antes de você falar isso, mas... Eu acho que não foi a técnica em si que fez as pessoas gostarem. Muitas pessoas gostaram pela cena ao todo. Quando você tem a cena ao todo, a construção ao todo, você bota uma balança. Existem elementos dentro dessa cena que pode te tirar ou te colocar mais imersivo. Eu acredito que muita gente não ficou mais imersivo com isso. Ah, esse é seu pai também. Mas a cena ao todo, a construção toda, delas indo atrás dele, as duas e tudo, e no finalmente quando ela abraça, desde abraçar e vem, isso tudo é tão recompensador pro espectador ao ponto de isso ser irrelevante pra mim, tá? Mas acredito que não só você, mas muita gente tirou muita gente dessa, né? Dessa cena, essa fala dela. Diferente, Sabe? interesse emocional em coisas diferentes. Por exemplo, se você tem alguma questão com família, especificamente questões paternas, essa cena vai te quebrar, não importa o que os escritores façam ou o que eu diga. Aqui eu só tô tentando ver de uma forma mais fria, visto que eu sei que os roteiristas conseguem fazer melhor. E quem sabe isso não ajude algumas pessoas a entenderem por que não curtiram muito. Mas como disse, as críticas ficarão mais pra frente. Outra parte legal é que o episódio 6 começa com cenas do final dele, após o Jace explodir o Victor. Isso pode representar talvez uma percepção de tempo diferenciada que o Victor tem, devido ao que vimos dele naquele espaço etéreo. Caramba. Ou pode ser um presságio para o tema de tempo, que pode vir a ser relevante na obra devido à presença do Echo, que tem o poder de voltar no tempo. Na real, toda a parte do Victor no espaço é muito legal, seja o visual abstrato de cair o queixo, as transições de cena ou o próprio diálogo dele. São muitas informações interessantes sendo entregues de uma forma que move a trama, e nos dá contexto sobre quem esse personagem é agora. Além de criar um contraste enorme com o Jace. Afinal, ambos mexeram com o Arcano, mas um viu aberrações alienígenas, enquanto o outro tá no espaço celeste, que não parece ser tão assustador assim. Em geral, as cenas do Victor são muito boas também, e o uso do clipe musical enquanto ele trata o Vander foi um dos melhores da série inteira. Nossa. Não só pelo fato de uma música ser algo abstrato e emocional, assim como Memórias, mas também pela representação desse espaço interno do personagem, onde vemos as barreiras da fera e depois as memórias do homem aprisionado nela. Além da forma etérea que o Victor interage com tudo isso. Também serve pra fazer aquela passagem de tempo safada que a série tá abusando, mas aqui não tem como reclamar, é o uso Isso que eu ia ideal. falar. Victor fica segurando... Mano, os caras aqui foram, nossa, mano, cirúrgico. A forma como eles colocaram o passado dentro da história de uma forma que combine, mano.
Só quem faz roteiro, trabalha com roteiro. Eu trabalho com roteiristas hoje em dia, escrevo para outros youtubers, tem meu livro, meu mangá e tudo mais. Ele também trabalha com roteiro. Você enxerga essas paradas assim, tipo assim, caraca, mano, como foi bem feito. E assim, é um detalhe, muita gente às vezes, eu mesmo, tá? Criticamos uma parada, não, e quando a gente vai fazer, tenta fazer igual, não consegue. Pode ver aí, pode procurar no YouTube aí quantos youtubers devem existir que criticam o mangá. E um mangá específico falando de forma técnica. Tô falando disso, tá? Não tô falando de questão de gosto, tô falando de técnica. O cara fala, não, porque ele sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. E quando ele vai fazer um mangá dele, não é lá essas coisas. Quando ele vai fazer a obra dele, não é lá essas coisas. E aí? Como é que faz? É porque é o famoso que, tipo assim, tem que às vezes botar a mão no fogo pra sentir como ele queima de verdade, tá ligado? Eu acho isso. Ah, então quer dizer que pra eu criticar um carro eu tenho que saber fazer o carro. Não, não é esse o ponto. O ponto é, quanto mais você tiver conhecimento sobre aquela coisa, que se você fizer ou meter a mão, mais armas você vai ter, mais munições também, claro, pro seu argumento, pra sua idealização sobre essa opinião que você está formando sobre ela. E e como consequência você teria mais propriedade, entendeu? Sua engrenagem, que é um lado Hextech e um lado tocado pelo Arcano. E isso dá um toque legal, simbolizando sua divisão entre quem ele era e quem ele é, homem e máquina. O fato dele não ter tomado sua decisão ainda, para que lado ele vai? Quando ele conversa com Singed falando sobre o paradoxo do conhecimento, ele passa o dedo no lado modificado pelo Arcano, enquanto fala sobre a vastidão do conhecimento. Talvez seja a tendência do lado que Victor gostaria de ir, ou quem sabe ele já sabia do que aconteceria, visto que ele fala de destino. No final do episódio, a engrenagem cai com o lado Arcano pra cima, o que já indica muita coisa, e temos até um monólogo do Victor pra acompanhar. E são até uma detalhes assim que vão específica. incrementando demais a série, e sinto que tá faltando em muitos personagens agora. O episódio 6 acaba com uma sequência de momentos impactantes. Jace atira em Victor, o que faz com que todos do seu culto comecem a soltar um grito estridente bizarro, mostrando que por mais que tivesse um visual harmônico, havia algo de errado com a conversão que Victor fazia. Singed aproveita o tempo para tirar o Warwick de controle e no meio de toda essa grande confusão, Isha decide se sacrificar fazendo algo bem parecido com o que Capaldi fez no passado. Mano. E é aqui onde eles mais abusam do hack para fazer você não identificar nenhum problema. Visuais de cair no queixo, um ciclo de tentativa e falha sinistro, ou seja, os personagens parecem que vão conseguir algo, mas então uma tragédia acontece, eles resolvem, finalmente a família vai se unir, mas então algo pior ainda acontece e por aí vai. Além de tudo, esses momentos mudam drasticamente a direção da trama e trazem consequências permanentes para a história. E para entender parte do impacto que a Isha causou, precisamos estudar a personagem, e vamos fazer isso já já. Por mais que a história não tenha tido uma execução basicamente perfeita como foi Arcane 1, os momentos finais do Ato 2 trazem muitas dúvidas para a trama. Dúvidas positivas, curiosidade sobre tudo que vai acontecer e como vai acontecer. E isso vai ser o suficiente para muitas pessoas. Com certeza me animou também e me manteve interessado para ver o ato final. Essa porra, olha Por isso dá like no vídeo e se inscreve no canal, pô. Olha só quantos elogios. Assim você será notificado quando a análise do Ato 3 sair. Agora vamos ativar o modo analítico para compreender por que muitas pessoas estão criticando o Ato 2. Novamente, a crítica dos clipes musicais apareceu com esse ato, e eu entendo elas. Enquanto alguns clipes são incríveis, como as memórias do Vander, outros são isso. Esse talvez tenha sido o pior clipe de Arcane até agora, principalmente pelo fato dele jogar a progressão narrativa da Caitlyn no lixo. Vimos o processo dela se tornar uma figura mais ameaçadora e rigorosa, mas esse clipe e a cena que veio depois dele não deixou o espectador ver as consequências dessa mudança e dessas atitudes. Tudo bem que ela é boazinha, isso não importa. O ponto é que não vemos a recompensa da preparação anterior, entende? Não vemos as ações da personagem, sua nova filosofia, nem momentos dela refletindo sobre isso, inquieta, sem saber se é a coisa certa. Não achava, não acho necessário. Não achava, E a cena dela com... Eu não achava isso necessário que ele falou pra colocar, mas aí é meu ponto de vista, né? É apenas um entre 1 milhão. Não achava necessário. Dúvidas é entregue com ela levantando da cama com a Ruivinha. E já já vamos falar sobre isso. Não tivemos cenas que mostraram esse embate entre o que ela quer e o que ela precisa. Entre a vontade dela de vingança e a necessidade de aceitar que a morte de sua mãe foi causada por uma bola de neve de erros do passado. Cara, discordo completamente dele. Mais uma vez, assim, com todo respeito, meu mano, aqui. Esses atos foram mostrados desde o primeiro episódio da segunda temporada, assim.
A construção, cada episódio era um fragmento de quando ela fingia que matava a Jinx, ela ia atrás da Jinx. Isso tudo refletia nela, falando, mano, o que eu tô me tornando, quem eu sou, uma conversa dela e tudo mais. Eu acho que Arcane, ele tem vezes que ele é explícito umas coisas, outras vezes implícito. Na minha opinião, pode ser uma coisa subjetiva minha também, claro. Isso aqui, às vezes, não foi realmente proposital. Mas eu senti que cada episódio, toda vez que mostrava ela, tava fazendo isso, inclusive. Tava fazendo mostrando a luta que ela estava tendo com ela mesma. Tanto que às vezes ela se jogava na fúria em algumas cenas, depois o rosto dela modificava um pouco. Ela parecia que ela estava, mano, o que eu tô fazendo? Sabe? Mas é a minha opinião. Óbvio que ela não pode só deixar a Jinx ir embora e perdoar ela, porque além de matar a mãe da Caitlyn, ela também matou vários outros inocentes no ato 1. E fica implícito que continua fazendo isso aqui no ato 2, com a Ruivinha falando que todas as aparições da Jinx deixam pessoas mortas. Mas sua vingança está destruindo tudo em seu caminho, ferindo cada vez mais o povo de Zaun, Piltover, ela mesma e as pessoas que gosta. Então, quando vemos que a personagem basicamente regrediu em relação a onde ela estava anteriormente dentro do seu arco narrativo, fica uma sensação estranha, porque os fatos apresentados no clipe, dela comandando tudo e tal, simplesmente não tem peso dramático. Isso também vai se manifestar na relação dela com a Ambessa. O guarda noxiano fala, Ambessa confiava em você, isso será um golpe profundo. Mas não vemos essa relação das duas. Cadê as cenas mostrando a personagem em dúvida entre as questões políticas e as questões emocionais? Na real... Muita coisa pra colocar, cara. Muita coisa, não. Eu acho que às vezes se colocasse tudo isso, ao mesmo tempo que você gostaria, teria outras pessoas que falassem, pô, precisava disso? Vai falar que é encheção de linguiça. E a construção, todo tipo de construção é válida. A parada tem pessoas que gostam de umas, tem pessoas que não gostam. Parece ter mais cena da Caitlyn duvidando da Ambessa do que tendo algum tipo de relacionamento profundo com ela. Como a cena da lareira, dela encontrando o Singed até o... Aí tá a sua resposta, cara, do que eu te falei sobre em relação ao que você falou anteriormente, entende? É o que eu acho. Toda cena que ela aparecia, ela tava sempre na dúvida. Qualquer ação, mas não pela fala, sim pelos atos ou pelas perguntas que ela fazia. Agora, em relação a conexão entre as duas, realmente não teve tanto. Eu acho que não precisava, mas se tivesse eu não ia reclamar, ia ficar muito longo, mas sei lá, pegar 15 minutinhos pra construir uma parada assim, mas eu acho que teve a cena da lareira ali que foi legal, que ela sentou, entre aspas, ela pode ter abrido a guarda ou não, ela foi uma manipulação, não se sabe, pelas feições dela, como ela não tava vendo a outra de trás, então tipo assim, eu falei, pô, ela podia dar um sorriso ali, mas ela não deu um sorriso maligno. Então, será que ela tava sendo sincera ali? Não sei. O próprio presságio dela, treinando com a Noxiana, onde a ataca pelas costas. Então, quando temos a Caitlyn indo pro lado da Vi de novo, tudo só fica meio estranho. Parece que os acontecimentos não serviram pra nada, não desenvolveram a Caitlyn em nada. Ela não chegou em uma conclusão nova. Ela perceber que fez algo errado não tem peso, porque não vemos ela fazendo essas coisas. Nem vemos as consequências dessas coisas ruins no seu psicológico. Foi só a Vi falar Cupcake que a Caitlyn largou. Realmente, isso aqui, as consequências das paradas dela não veio à tona. Ou veio e ela falou, mano, eu tenho que fazer o certo agora, mas eu não senti realmente assim não, mas... Nossa, eu não achei que foi tudo jogado fora não. Um exército, uma aliança com Noxus, todo o seu plano de dominação de Zaun e a morte da Jinx. A Caitlyn nesses 3 episódios foi bem prejudicada pelos roteiristas. E lembra do que eu falei sobre a determinação do arco dela acontecer no episódio 6 ou 7? Pois é, aconteceu no 6. No momento que ela decide trair a Ambessa, marcando um arco positivo. Isso não significa que ela vai perdoar a Jinx, mas sim que ela não vai abandonar os próprios princípios. Porém, esse é um ótimo exemplo de que técnica sozinha não faz nada. A execução é o que importa. E pra muita gente foi só sem impacto e rápido demais, como conversamos. Só que talvez tenha outra coisa que me deixou mais encucado, que é o relacionamento dela com a Ruivinha. Pra que serviu isso dentro da trama? Pra que serviu dar todo esse destaque pra personagem? É um negócio meio jogado, onde a personagem fala frases expositivas pra deixar bem claro pro espectador o que tá acontecendo. Ela teoricamente deveria servir como a parte boa da Caitlyn, que faz ela ficar em dúvida. Mas a Caitlyn já tá em dúvida. Aí temos cenas estranhas da Ruivinha chamando a Caitlyn de Ambessa e tal. Qual o fim que darão pra essa personagem? Realmente é um mistério e nada parece muito satisfatório. Claro que satisfatório depende de pessoa pra pessoa, mas... E assim, né, entre aspas, um spoiler, lá pra frente vai
Tem uma conclusão Mas eu boa. espero muito Eu de achei Arcane. muito E maneiro. esse tipo de coisa é bem estranho vindo de uma obra como essa. Mas parece que são diversos caminhos de trama que não dão em lugar nenhum. Diversas ideias que foram anotadas pelos roteiristas e que acabaram dentro da trama por algum motivo. O mesmo vale pro Mendigo do Escudo. Ele foi descartado no meio do Cara, clipe da Vibe, isso aí pra eu aparecer no clipe concordo inteiro serviu. muito com você. Isso aqui eu concordo e muito com você. Muito mesmo. Isso aqui, tamo together. Let's Por get que it. ele foi relevante? O que ele impactou na Pra Vibe? nada, Qual praticamente. foi sua contribuição dramática? Nunca saberemos, pois tudo aconteceu em menos de um minuto. E olha, Arcane realmente gigante. No meu vídeo analisando o ato 1, E eu tô falando assim, como de consequência de ato 2 pro ato 3, tá? Tô indo lá mais além, que esse momento ele já viu o ato 3 já. Cara, é muito esculacho que esse personagem foi muito bem descartado. Pô, muito triste. Você começa a sentir uma construção dele vindo e depois... zoei ele, chamando ele de Mendigo do Escudo, dizendo como é um personagem aleatório. E não é que apareceram fãs do Mendigo pra defender, dizendo que ele era um policial que perdeu alguém, que foi muito importante na invasão de Zaun no evento, protegendo várias pessoas. Sim, mas... e daí? Qual a relevância desse personagem? O que torna ele único e essencial nesses 6 episódios? Só se for... Às vezes é porque a gente não joga LOL, né, mano? Às vezes é mais ele é uma peça ali pra mover o roteiro. Simples, nada de pá, mas ele é um cara importante dentro de uma lore do jogo que é mais pros fãs. Mas o que acontece em muitas obras de vezes? Parece um personagem X, que caraca, quem viu a obra fala, nossa, é o fulano de tal. Mas quem não assiste fala, mano, só mais um personagem. Pois é, Pode nada. ser O isso. que ele faz, qualquer outro figurante poderia fazer. Por isso, Com a certeza. característica mais marcante dele é ser o Mendigo do Escudo. E não importa se ele é um mendigo ou não, Mendigo porque do isso é um Escudo é artifício humorístico pra fazer uma hipérbole dessa decisão estranha. Mas do foi roteiro. legal esse personagem, Mas acho pena que tá que- na hora de falar sobre Aisha. Logo depois da cena da Caitlyn, vemos a criança e Jinx juntas. E Cara, falando sério mesmo, eu gostei muito, absurdamente dessa personagem. Mas eu estou violmente teleguiado pelas minhas emoções, porque eu sou pai. Então, não consigo ter um argumento 100% frio. Mas eu acho que se fosse algo mais para negativo, eu também pegaria no pé, pelo próprio fato de eu ser pai. Então tem coisas aqui que pegam que realmente eles conseguiram transformar uma atmosfera de criança. Porque colocam muitas vezes essas crianças para ser a criança, tipo, dando um exemplo aqui, eu sei que esse aqui é ocidental, mas vamos lá pro Oriente. Quando a gente vai ver lá o The Promised Neverland, né? As crianças são super dotadas, sei lá o quê. Você tem um anime aqui qualquer, aleatório, mas você entende o que eu quero dizer? No anime, assim, as crianças são super, muito bizarras. Não, ela não, mano. Ela é uma criança, ela tem atitude de criança. E isso me chocou ao ponto de... Quando acabou o ato ali, que eu fiquei tipo... Caralho, fiquei com o olho cheio d'água, mano. Então, eu achei muito foda a construção dela. Dela quebrando aos poucos o coração da Jinx. Que a Jinx não queria deixar ela entrar. E quando deixou ela entrar, a Jinx mudou completamente. Mano, achei muito bizarro mesmo. Muito bem escrito. E tudo que precisávamos saber sobre o que aconteceria na história é dito aqui. Isha representa o lado inocente de Jinx, ou seja, Sim. Isha é uma representação da Powder. Inclusive a personagem fala sobre seu antigo nome, o que deixa a conexão mais clara ainda. Perceba que, juntas, Jinx... Eu acho que... Minha opinião, tá? Eu acho que não é só isso. Ela fala até... Você lembra alguém, tá falando dela mesmo, a Powder, né? Mas também a irmã, uns elementos da irmã, que é a agressividade. A Powder era mais tímida, ela mais agressiva. Então ela lembra um pouco mais da irmã, quando a irmã era a irmã dela. E querendo ou não, ela tem a própria personalidade dela. No fim das contas, ela gosta dela por ela ser quem ela é, sabe? Então, Jinx não quer mais sair destruindo tudo, ou começar uma rebelião, ela quer simplesmente ficar de boa. Tanto Quer que ela é viver a mais... vida que Ela tá nunca no pôde, caos. sendo uma irmã mais velha e finalmente não estando mais sozinha depois de ter Exato. perdido tudo. O fato Exato. da Isha ser muda intensifica muito mais isso, Nossa. servindo como um espelho, onde Jinx Perfeito. fala as coisas pra si mesma. Esse conceito é bem legal, Perfeito. permitindo que entremos mais na cabeça da maluca e fazendo alguns paralelos legais. Perceba Sim. que Jinx, Vi e Caitlyn possuem esses personagens paralelos. Vi tem Sim. o Mendigo do Escudo, que é o pior trabalhado. Caitlyn tem a Ruivinha, que representa Também- suas dúvidas, que só Não, ficou também não forçado. é tão E trabalhado Jinx tem a assim. Isha, Essa tendo daí até é- momentos mais relevantes, como fingir ser a Jinx, que não gera nenhuma consequência na trama, porém cria uma Essa contextualização legal cena- além do clipe da música, e também anima o povo na praça, que apesar Não cria o quê? Nenhuma consequência na trama? Tá doido, cara. Você tá doido.
Você tá doido, deixou o povo mais animado, tanto que o povo questionou, cadê ela? E ela não apareceu. Aí ela aparece, ela cria o caos, bum. E os soldados vêm e vê ela fazendo as paradas, os caras ficam mais pé da vida ainda, aquele barbudão. Como que isso não teve consequência? Claro que teve. Apesar de não mudar a trama em si, visto que os Noxianos já iriam aparecer lá e ferrar com geral. Sim, mas isso tornou algo mais pessoal ainda. Entende o que eu quero dizer? Minha opinião, claro. É um ato simbólico. E ela é presa Não ali, acho o só que de simbólico, fato não. move a trama em uma direção importante. Aí, Como eu falei, aí é impossível não mover a trama. a Isha representa as características boas da Jinx. E é o Certo. elo dela com o mundo. Tanto é que Não suas só alucinações só voltam Não só depois da isso. Isha ser sequestrada. E podemos ver essa conexão com o mundo com o povo tocando na Jinx lá na prisão. Foi uma construção interessante. Uma pena que não vemos mais a relação dela se desenvolvendo de fato. Não vemos a mudança da Jinx genocida pra Jinx que só quer ficar de boa. Mas é Mas aí não é preciso, cara. Mais uma vez, já foi mostrado bastante. Teve uns 2 episódios só disso, praticamente. tolerável. O que acaba anime de 8 virando um episódios. problema é vermos tantas mudanças bruscas, que abandonam as preparações anteriores, criando a sensação de tudo tá acelerado, fazendo a gente pensar, mas ela já superou isso? Que algumas pessoas sentiram com vários personagens. A Isha acaba não tendo um drama próprio, ela fica deslocada no meio da treta familiar da Caralho, Jinx e da não Vi, acho. sendo Mano, eu tô coçando o olho, não é porque eu tô revoltado, não. Porque na hora que eu fui falar, o negócio do meu olho aqui, tá? Que ninguém vai falar, cara, o cara tá puta. Não, tá maluco. Não acho, mano. Eu acho sim que ela teve um drama dela pessoal, sim. O drama dela pessoal é querer se aproximar de uma pessoa que ela na cabeça dela, ela não quer, ela quer e não quer substituir a Vi. Ela não quer. Tipo, porque, porra, eu quero ser eu, mas ao mesmo tempo ela sabe que tem alguém ali no coração já da Jinx. Então, esse drama dela, o drama dela de sempre querer se amostrar, é só quem é irmão mais velho vai saber. Quando você é um irmão mais velho, você sente seu irmão mais novo sempre se mostrando pra você, mostrando que é capaz. E pra mim essa é a trama dela. E ela, tipo assim, já que minha irmã não vai, eu vou fazer. E ela, quando ela vai lá pra se misturando, fingindo ser a Jinx, não é que ela quer o holoforte pra ela. Ela quer que a irmã recolha os frutos. Então tudo isso faz parte da construção de um drama por si só da garota, tá ligado? Na minha opinião. mais uma representação de conceitos do que uma personagem de verdade. Desde Caraca. o início, ela foi preparada como uma manipulação emocional. Uma criança Sim. fofinha e inocente que transformou uma genocida em uma irmã mais velha. É uma Sim. âncora de empatia e simpatia, ajudando o espectador Sim. a nutrir um carinho extra Mas é um pela personagem, Jinx, cara, mesmo muito que ela foda, tenha feito inclusive. atos terríveis. Mas até onde isso poderia ir? Quanto mais tempo ela ficasse em tela, pior seria para a personagem. Por isso, a escolha óbvia era a sacrificar para representar a loucura final da Jinx. Seu lado inocente terminou de morrer, e ainda fez algo bem parecido com o que a Powder fez no passado, que é um detalhe legal. E funciona, a cena é muito bonita, mas as Sim. frases, nossa, você me lembra eu mesmo antigamente, parece que eu estou usando óculos quando estou com você, e toda a dinâmica que já conversamos, Quebra. deixava claro o destino da personagem. Olha, eu tava dentro da cena quando aconteceu. Essa Morte, cena sacrifício, aí. o último resquício de sanidade da Jinx, tudo isso ajuda você a curtir, ainda mais com as consequências possíveis do momento. Porém, quem não curtiu ou não se emocionou, provavelmente vai encontrar uma explicação nos motivos que eu citei. Sempre Agora tem vamos pra explicação, Vi, gente. outra que foi sacaneada pelo roteiro. Ela tá totalmente perdida depois do final do ato 1, mas tudo isso é condensado em um clipe musical aqui, e nada acontece de verdade. Ela antes do clipe e depois do clipe são a mesma pessoa, agem da mesma forma, não há nenhum impacto emocional de fato. Pra que serviu toda essa forçação então, se não tem nenhuma mudança relevante? A mudança que tem nela é pouca, tem mudança sim, mas é pouca, sutil. E pelo estado que ela tá, a mudança só mostra no clipe, sabe? Ela se bebendo, chapando, tipo... Mas depois ela já volta meio que ser o que ela é, um pouco mais agressiva do que o comum, mas Pra não personagem. tem uma mudança. Ela começa brava com a irmã, mas logo fica de boa. Exatamente o mesmo tipo de comportamento que ela tinha antes. Temos a cena delas brigando no túnel, que é bem-vinda e ajuda a extravasar um pouco dessa tensão, mas não tivemos nenhuma cena que mostra o fato da Vi estar sozinha e de cabeça quente, e como seus próprios atos acabam a atrapalhando. Não gosto de fazer e se, mas a obra apontava claramente para uma direção de vermos a Vi rejeitar a aproximação de todos que ela gosta. Até porque o clipe mostra isso rapidamente com o mendigo do escudo indo embora depois de tentar conversar com ela.
Tem muita cara de que teríamos um desenvolvimento de personagem aqui, e apostaria que esse reencontro com a Jinx não iria acontecer da forma que rolou. Era um momento ideal para o mendigo servir de paralelo, assim como a Isha é pra Jinx. Dizer que ela deveria tentar uma última vez, visto que ela ainda tem a irmã, enquanto ele não pode fazer nada, porque quem amava morreu, ou algo assim. Outro ponto meio solto é a história da Mel. Ela ficou presa lá na Rosa Negra e... Peraí. Tá, vamos lá. Minutos descobre como sair da prisão mental mágica? Achei bem forçado, pra ser sincero. Do nada isso ela se tornou daí super fodona com poderes mágicos. É absurdamente forçado, que... concordo sério. 100% com você. Não... A cena esteticamente é bonita, mas caraca. Ela parece ter sido inserida Falou, de forma falou, bem não falou abrupta, nada, com um sabe? personagem relevante nessa parte aqui. Como se os escritores tivessem percebido que a Ambessa tirou todo o brilho dela e tivessem que dar um jeito de a manter relevante. A força dela como personagem era sua diplomacia, sua moral e não ser a escolhida mágica. Toda a cena dela com a ilusão do seu irmão foi mais pra jogar informação na nossa cara que ela é escolhida e sei que e tal, e enrolar a personagem presa lá dentro até que os escritores precisassem dela de novo. Mas seria um ótimo momento para desenvolver seus traumas familiares, sua relação conturbada com a mãe e como isso a afeta e muito mais. Seria perfeito, também tivemos mais a da hora volta isso súbita mesmo. do Jace e o seu surto, junto com o sumiço do Echo e do Heimendinger. Aqui Nossa, nenhum o arco problema desses em dois si. é muito Tá claro pica. que estão usando o valor de choque e mudanças drásticas como motivadores, e funciona. Certo. Mas são tantos pontos de trama diferentes sendo jogados no meio da história que alguns sentirão que só ficou uma bagunça. Apesar de tudo, isso é um problema menor em comparação aos demais que já citamos. Porém, eles mantêm essa sensação de que tudo foi feito sem o esmero que tinham, ou pelo menos o tempo. Por exemplo, a invasão da prisão. Legal. Ela é muito boa emocionalmente na parte da trama, então não tenho o que reclamar. Mas quem gosta de world building e verossimilhança vai pensar instantaneamente: ué, não tem nenhum protocolo de segurança? Nenhuma verificação de crachá? Podem simplesmente entrar sem problema nenhum na prisão de segurança máxima? O cara quando desliga a licença... Como aconteceu? Como saíram e enfrentaram centenas de guardas armados? Aí, isso aqui tem uma explicação, na verdade. Não sei se ele vai explicar, dos prisioneiros, tá? Porque o da prisão realmente, entrar lá da forma que ela entrou. Pode ser que porque pela frente os caras deixaram passar, mas enfim, não achei... Enfim, achei meio pá, mas beleza. Aqui, quando elas... Tanto que muitos daqui morreram, mano. Quando eles saíram, se você for lá fora, o monstro atacou. Matou porrada de guarda, matou uma porrada de pessoas esses de cabelo azul aí. Se você, quando você ver a cena, você vai ver eles no chão, mortos. Inclusive, os guardas, qual é a explicação que os guardas que vieram depois? Provavelmente eram guardas que estavam em outros setores e tudo mais, não sei. A fera só chegou depois que eles foram embora. Aí você tem que deixar a mentira da ficção superar sua necessidade de lógica. Tanto que ela, esqueci o nome da mulher lá, a brabona. Ela fala, mano, será que é a Jinx que tava ali? Não fala, né? Ela fica pensando nesse bagulho. Só que o monstro chega no mesmo tempo. E ao mesmo tempo que ela tá vindo aqui pra baixo pra limpar a barra da rapaziada. Tudo acontece no mesmo tempo. Porque normalmente, invasões e fugas de prisão em obras do tipo são mentirada pura. Acho que, inclusive, só guardas morreram pelo ataque da fera. Aqui, ó. Aqui estão mostrando guardas. Mas aí, aqui quem que tá aqui é a doidinha quando chega. Porém, quando mostra as meninas fugindo, a mulher com a menina, você vai ver que tem outras pessoas, a pessoa de cabelo azul. Posso estar falando merda? Pode, mas tenho quase certeza. Parece que eles estavam com medo de fazer os rebeldes morrerem. Fora um coitado lá que foi espancado. Mas senti que só policiais de Piltover podiam morrer. Meio bobo isso. Diminui o nível de profundidade emocional. Eu acho que pessoas de cabelo azul morreu, cara. Não posso te dar 100% de certeza, mas acho que morreram. E do drama dos... E sim, realmente, não matar outros diminui totalmente o impacto. Vander matou inocentes enquanto era uma fera. E aí, como as filhas dele vão reagir a tudo isso? Como lidarão com as consequências desses atos? Das pessoas que podem odiar a criatura porque matou um ente querido? Mas não, ignore tudo isso. Só policiais inocentes morreram. Mas não tem problema, todos os policiais são malvados. Esse é um problema bem chato da segunda temporada. Na primeira, todos os vilões tinham nuances. Todos que tomavam atos negativos tinham diversas camadas emocionais e políticas que deixava tudo mais interessante. E se fosse eu nessa situação? Era bem legal. Isso era representado tanto em personagens individuais, como Silco, quanto em figurantes agindo em nome das autoridades, como o Conselho de Piltover. Agora todos são quase vilões de desenho animado. Muahaha, eu sou um policial que gosta de bater em mulher de cabelo azul. Sério isso? Funciona, mas não é Arcane 1, sabe? E eu já...
Não, não acho isso não, mano. Tanto que tem policial que no outro, enfim, não sei se ele já deve ter visto nesse momento, no outro arco que vão ser bem mais benevolentes. Nesse momento é momento de guerra, fúria. Então qualquer um que está de cabelo azul está fazendo um ato de rebelião na cabeça deles. Então é Já tô inimigo. preparado pro povo me xingar pra defender a série queridinha Coitado, deles. cara. Mas Isso é foda, mano. Pelo amor de Deus, rapaziada. Pelo amor de Deus, se você, pelo menos um dos meus seguidores, for xingar esse cara, mano, já desinscreve do meu canal. O cara fez um vídeo excelente, mano. Colocando os pontos dele. E ele colocou os pontos dele de maneira incríveis. Alguns eu concordei, mesmo os que eu discordei, ele colocou os pontos, pô. E é a opinião do cara. É só você colocar uma coisa na cabeça. Ele não é o dono da verdade. Você pode ter sua opinião. E ele te apresentou fatos aqui que podem modificar a sua opinião. Eu sou assim. Por exemplo, ele fez um vídeo aqui de opinião. Na hora eu não posso discordar, mas ele plantou uma semente na minha cabeça. E eu vou pensar sobre isso e isso pode mudar minha opinião em vários aspectos, tá ligado? Então, muito foda o vídeo não se dele. enganem, eu também gosto de Arcane. E por isso que eu Aham. quero a qualidade deles. Porque eu Você sei tá que eles pedindo conseguem mais, né, entregar. mano? Entendi. Independente do problema que gerou tudo isso, porra é eu essa? espero que no futuro, nas próximas séries e também no Ato 3, tudo se resolva da melhor forma possível. Eu não me Certo. sinto bem não gostando de Arcane. Teve gente falando que eu fiz a análise do Ato 1 de má vontade. Como assim? Que isso? Em nenhum momento eu falei que tá errado você gostar ou desgostar da segunda Entendeu, rapaziada? É a opinião do cara, mano. Você tá vendo esse vídeo pra saber a opinião dele. Você não tá vendo esse vídeo pra ver o fato científico. temporada. Pô. Só tô tentando mostrar os motivos de alguém ter gostado e de alguém não ter gostado da mesma cena. Então, Muito com bem, tudo você é isso que muito educado, elogiamos e irmão. criticamos, o Muito Ato bravo. 2 é bom Gostei pra ou caralho desse ruim. maluco. Ele é divisivo. Esse tipo de coisa acontece quando uma obra não usa tão bem as técnicas narrativas quanto poderia, e acaba criando espaço demais pro gosto e interesse de cada um. Ou seja, roleta russa. Apesar disso, não podemos ignorar que a equipe soube organizar os elementos mais importantes pra trama. Mesmo que não tenha sido melhor pros personagens, eles trouxeram momentos que geraram mudanças e, por consequência, interesse de quem já está engajado. Inclusive, alguns considerarão esse o melhor ato exatamente pelas grandes mudanças explosivas que realmente chamam a atenção. O melhor E tem todo ato pra polimento da mim- camada da produção. Então eu mesmo fico Não dividido. sei. Achei muita coisa interessante, eu tô curioso pra saber Difícil, o que vai mas o acontecer 2 depois. antes ficou 2 e Mas ao mesmo 3. tempo não dá pra Um é negar bom os também, problemas de escrita que esse ato sofreu. E eu espero que a Riot receba o feedback da comunidade de braços abertos, pra que nas próximas produções eles deem melhores condições de trabalho pra quem tá fazendo. Mas e você? De que lado você tá? Ótimo ato ou muito fraco? Me diz aí nos comentários. Aproveita e dá like no Ótimo vídeo, ato. se inscreve no canal pra receber a análise do ato 3 Com e me certeza. apoie a partir de R$5 pra ver vídeos antecipados, lives exclusivas, vídeos exclusivos, área VIP no Discord e muito mais. E esse Tropa, muito brabo o vídeo do mano aqui narrativando, muito brabo mesmo, gostei muito. Discordo de muita coisa que ele falou, fui falando aqui o que eu discordei, o que eu concordei, mas é isso. O que vocês acham? Cara, não ataca o maluco não, pelo amor de Deus. O cara tá fazendo o trabalho dele, para de palhaçada. Eu vou ver até os comentários aqui, mano. Mas enfim, muito brabo o vídeo, muito brabo, gostei muito. Já tinha visto o vídeo dele uma vez, de Bleach, mano, um tempo atrás. Muito bom, mano, muito bom o vídeo que ele fez. Eu gosto dele também pelo fato que ele gosta muito de Bleach. E ele sabe colocar os pontos positivos de Bleach mais pra fora. E isso é muito foda. Mas enfim, tamo junto, tô na safe, espero que vocês tenham gostado do react. É nóis, valeu e fui.